o nosso Deus. Eu queria que a gente abrisse novamente a palavra de Deus em Mateus 28, 18 a 20. Meus irmãos, Deus nos criou com um propósito. A diferença nossa para qualquer outra religião, digamos assim, é que Deus nos criou com um propósito. Você pode ver que Buda morreu, Confúcio morreu, Maomé morreu, mas Jesus está vivo. E isso faz toda a diferença. E por isso nós podemos aqui celebrar a Santa Ceia e ter comunhão e fazer missões como na Santa Ceia, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então, quando a gente toma a Santa Ceia, nós estamos relembrando, trazendo à memória, lembrança isso. Jesus está vivo, Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele voltará. E nós vamos anunciar o Senhor Jesus até que Ele venha. Então, a gente tem aqui pelo menos 3 propósitos para o qual nós fomos criados. O propósito de Deus, então, é dar a se conhecer ao homem, se relacionar conosco, para que a gente tenha comunhão com Ele. E como que a gente tem comunhão com Ele? Oh, gente, arroz com feijão. É a Bíblia e oração. Essa é a forma da gente ter comunhão com Ele. Meus irmãos, eu preciso confessar uma coisa para vocês. Há 7 anos atrás, tem um pastor da nossa igreja, que hoje é responsável pela equipe da mocidade, que a gente estava num projeto missionário no Uruguai, hoje já foi falado aqui de missionário no Uruguai, e aí ele fez um desafio lá, com aquela juventude, que a gente fez essa viagem missionária juntos, com aquele grupo de 30 jovens, mais ou menos, da leitura da Bíblia por 1 ano. E aí eu falei, pastor, eu posso entrar nesse grupo? Né? Um grupo de WhatsApp interessante para a gente ter. Né? E esse grupo funciona o seguinte, você só registra assim, eu li, inclusive ele chama Eu Li, o livro. E não é assim para amém, glória a Deus, né? E tudo, é para você, não é para compartilhar o texto bíblico que você lê, nada. Ali é para você registrar que você leu. E qual que é o objetivo? Está te lembrando todo dia de ler a palavra de Deus. E eu pensei, gente, às vezes eu leio porções boas da Bíblia, às vezes já peguei um livro inteiro da Bíblia e li assim, mais ou menos, numa sentada. Mas, e a leitura da Bíblia toda? Eu não posso ficar só preparando alguma coisa para falar em algum lugar, ou porque eu vou dar uma classe escola dominical. Eu quero além, Senhor. Então, meus irmãos, queira além, queira se relacionar com Deus, queira ter comunhão com Deus. E por que isso é bom na nossa vida? Porque quando a luta vem, e ela vem, quando o sofrimento bate à porta, você tem ali armazenado a palavra de Deus. Ela é pão, é ela que nos alimenta, é ela que nos fortalece, nos dias bons e nos dias maus. Então, eu tomei uma decisão de que, enquanto desse, a gente ia ficar naquele grupo, lendo a Bíblia toda. Como que foi difícil o primeiro ano? Eu preciso contar isso para vocês. Não foi fácil. Não foi fácil. Tinha dia que eu não conseguia, mas... tinha vezes que eu viajava, atrasava, tá? Por quê? Porque nós somos assim mesmo. Às vezes a gente tem uma agenda, às vezes a gente tem um compromisso, às vezes não deu, às vezes internou a minha mãe, eu fui ficar no hospital e achei que lá eu ia conseguir ler e não consegui ler. Então, é o seguinte, foi difícil. Mas aí vinha um feriado, ou vinha uma outra situação, eu corria atrás do prejuízo, digamos assim. Eu lia até aquilo ali. Foi bem difícil o primeiro ano. O segundo já melhorou. Eu comecei a ter sede mesmo da palavra. Né? E hoje, graças a Deus, às vezes dá à noite, né? Eu gosto de ler pela manhã, mas às vezes dá à noite, eu vejo que eu não li os meus 3 capítulos por dia, que com 3 capítulos você lê a Bíblia toda em 1 ano. Chega ali em Salmos, você lê 5 capítulos, e se você fizer assim, a Bíblia toda, você lê 3 capítulos, e em Salmos você lê 5 capítulos, você leu a Bíblia toda. Então, tem dia que chega à noite, eu não conseguia ler, eu falei, aquilo me incomoda, aquilo faz parte. Eu falei, Senhor, era isso que eu queria. E é isso que a gente, como crente, precisa, sabe? Que a gente sinta falta da palavra de Deus, a gente sinta fome da palavra de Deus. E orar, falar com Deus. Orar é conversar com Deus.
Então, um dos propósitos de Deus, ter comunhão conosco. O segundo, espalhar a sua glória sobre toda a terra. Esse é o segundo propósito de Deus. E também a integralidade da missão. Eu não estou falando aqui do que alguns defendem sobre missão integral, nada disso. É a missão de maneira integral mesmo. É a integralidade da missão, da mensagem que vai ser passada. É a teoria com a prática. É dar pão àquele que tem fome e também levar a palavra que pode possibilitar que a pessoa ouça ali o Evangelho e tenha a vida eterna, se converta e tenha a vida transformada. Então, Mateus 28, 18 a 20... já foi lido, então já adiantou bem. Diz o seguinte: Jesus aproximou-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a nossa palavra aqui, nessa manhã, vai girar em torno da visão totalitária de Deus. A visão totalitária de Deus, a visão totalitária de Jesus e a visão totalitária da igreja. E aí, meus irmãos, nesse texto que a gente leu de Mateus, que eu gosto muito, esse texto da Grande Comissão, porque eu acho que ele é o mais completo, conquanto ele se repita, né? Nos outros evangelhos, inclusive Lucas também, Atos 1:8, que todo mundo deve saber de cor, reforça essa questão do nosso chamado, da nossa tarefa missionária. Nós temos aí 4 expressões de totalidade. Olha, presta atenção se você está com a sua Bíblia aberta. Toda autoridade, é a primeira expressão de totalidade nesse texto. No versículo 18. No versículo 19, fazei discípulos de todas as nações. Então, nós temos toda a autoridade, nós temos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, e no versículo 20, ensinando a guardar todas as coisas. Todas as coisas. Então, toda a autoridade, todas as coisas, todas as nações. E Jesus fala: e eis que estou convosco todos os dias. Então, toda a autoridade, todas as coisas, todas as nações, todos os dias. Essa é a visão totalitária de Deus. Então, mas a base disso aí tudo está logo aí no versículo 18, que diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, aqui é Jesus dizendo, né? Toda autoridade foi dada a ele. Jesus passou a ter o domínio sobre a terra e o governo de todas as coisas. E, nas últimas décadas, né, estudiosos têm entendido que essa última porção do primeiro evangelho serve como ponto de partida para toda a narrativa de Mateus. Ele coloca a grande comissão no final, né, mas, segundo esses estudiosos, isso é como se fosse o ponto de partida do livro de Mateus. Então, Jesus, ele recebe toda a autoridade, uma autoridade irrestrita, o domínio sobre todas as coisas. Nada escapa das suas mãos. E essa é a base da tarefa missionária. É por isso que eu e você não precisamos ter medo, porque toda a autoridade foi dada a Jesus. E toda autoridade é delegada a nós como filhos deles. Nós usamos alguém, né, foi lido aqui na frente, outro falou que nós somos embaixadores, né, de Cristo, nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Então, nós não precisamos temer. Aqui também nós temos a expressão todas as coisas. Nós devemos ensinar, né, ensinando-os a guardar todas as coisas. Que todas as coisas são essas? Todas as coisas, nós não vamos ensinar apenas aquilo que agrada
aquilo que é bom para o ouvido das pessoas. Mas a gente precisa ensinar e apontar também a necessidade de arrependimento, a necessidade, mostrar a questão do pecado. Todas as nações é outra expressão dentro da visão totalitária de Deus. Todas as nações aqui, muitas vezes a gente tem uma tendência, né, de pensar que todas as nações, aquela divisão geopolítica do mundo, que é válida. Você fala na Índia, no Paquistão, você consegue quase que enxergar, não é isso? O Brasil, né, o mapa do Brasil, Estados Unidos. Só que aqui vai além. Todas as nações, na verdade, está falando de povos, de grupos étnicos, de grupos de povos que têm a mesma cultura, a mesma língua, certo? E a mesma raça. Então, a visão que Deus tem, a visão totalitária de Deus, alcança todas as nações. Não apenas geopoliticamente, mas alcança em nível de grupos. Por exemplo, você sabia que no estado de Minas Gerais, a gente tem 10 tribos indígenas? Não tem muito tempo que eu fiquei sabendo disso, talvez uns 7, 8 anos atrás, mais ou menos, eu fiquei sabendo. Eu sabia que existia tribos indígenas, mas eu não sabia dessa quantidade de tribos indígenas. E, pasme, não alcançadas, dentro do nosso estado de Minas Gerais. Uma delas, a gente até iniciou um trabalho, uma parceria, há 9 anos atrás, está aqui 200 quilômetros de Belo Horizonte, eu não sei se vocês já ouviram falar nos Pataxós. Os Pataxós. Então, lá está nascendo uma igreja contextualizada dentro dessa aldeia. Na verdade, são 3 aldeias na região, e está nascendo uma igreja indígena Pataxó, 200 quilômetros da gente. Se você pensar bem, com 200 quilômetros de carro, você pode ir de manhã e voltar à noite. Fazer uma visita, né? E voltar à noite. Então, 10 tribos não alcançadas em Minas Gerais, com cultura própria. Falam português, essa tribo ela fala o português, certo? Mas tem cultura própria, é uma raça, certo? E fala a nossa língua. Eles, inclusive, o pastor Isaías Pataxó, que ele é Pataxó, ele se preparou e ele voltou para o povo dele, ele tem trabalhado no resgate da língua deles, através da alfabetização. Ele tem ajudado aí na criação de uma cartilha para preservar a língua do povo, porque, assim como essa tribo indígena, né, várias no nosso país perderam, né, a sua língua, que isso é uma coisa cultural, isso é uma coisa da própria identidade. Então, toda autoridade, todas as coisas, todas as nações, Jesus comprou com seu sangue, né? E lá em Apocalipse 5:9 diz, né, que Jesus comprou com seu sangue os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E nós também podemos incluir, dentro desse grupo, de todas as nações, aqueles grupos que são socialmente identificáveis. Por exemplo, se der tempo, eu vou falar aqui um pouquinho sobre esse desafio. Os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. É um desafio você entrar hoje num condomínio e alcançar pessoas que são extremamente ricas. Essas pessoas, elas não andam num coletivo, não pegam metrô, não andam de ônibus, elas vão de um lugar para outro de helicóptero. Em São Paulo e até aqui, você sabe, a gente tem vários heliportos aqui, às vezes em cima de... Eles não andam no meio do povo, digamos assim. Então, ter acesso a essas pessoas é difícil. Por isso, quando a gente orar, ore para que Deus levante pessoas. E ore até por esse momento da nossa política, para que Deus levante pessoas sérias, crentes, que possam alcançar deputados, que possam alcançar senadores, empresários, que tenham acesso a essas pessoas, para que Deus use, para que esse irmão, para que essa irmã possam aproveitar ali uma oportunidade que ele tiver para estar com essas pessoas. Quem que vai levar o evangelho para os mais ricos dos ricos? Então,
Tem autoras, né, que entendem que os grupos socialmente identificáveis, ou seja, eles necessariamente não falam outra língua, não são de outra cultura, mas socialmente eles são identificados como povo, como a melhor expressão é segmento não alcançado. Certo? Eles não têm uma identidade de um povo, porque ele não tem essas três coisas, raça, língua e cultura diferente, certo? Mas socialmente é um povo, é um grupo, é um segmento não alcançado. E também os mais pobres dos pobres. Quem irá no lixão? Onde, né, os detritos, o lixo da nossa casa é jogado. Lá você tem dezenas, às vezes centenas de pessoas sobrevivendo do lixo, do resto de comida e dos detritos que a gente joga fora. Ali também eles pegam suas roupas para vestir. É um segmento social a ser alcançado e dentro do nosso país. Eu não estou nem falando fora, estou falando dentro do nosso país. Então, esse aqui está dentro da visão totalitária de Deus. Todas as nações. Você pode colocar aqui dentro de todas as nações. Todos os dias. Em momentos tristes, em momentos alegres, em momentos de sofrimento. Jesus diz que Ele estaria conosco. Então, a gente sabe que a tarefa que ficou para a igreja agora, que a gente chama de remanescente, aquilo que a gente não conseguiu avançar muito ainda, que ela é desafiadora. Mas aprenda, meus irmãos, desafio é igual oportunidade. Se você for lá no dicionário olhar lá, o que significa desafio? Desafio é igual oportunidade. Enquanto você ouvir um desafio missionário, não apenas chore, não apenas contribua, mas veja aquilo como uma oportunidade da igreja avançar. Veja aquilo como um alvo do amor de Deus. Então, todos os dias, Jesus falou que estaria conosco todos os dias, em todos os momentos. Então, meus irmãos, a obra missionária, a tarefa missionária, ela é feita na companhia de Jesus. Jesus é o nosso modelo missionário. E Ele não apenas nos deu um desafio, digamos assim, né, de falar, olha, toda autoridade me foi dada, eu estou delegando, eu estou te colocando como embaixador, como sacerdote, como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas eu estou convosco. Então, meus irmãos, isso faz toda a diferença. Jesus está conosco em todo o tempo, em qualquer situação. Então, nós não precisamos ter medo. Amém? Então, todos os dias, a presença de Jesus é que possibilita o cumprimento da tarefa missionária. Sem Ele, a gente não faz nada e a gente não vai a lugar algum. Mas, além, meus irmãos, aí, dessas expressões de totalidade, nós temos também 4 limites que Deus estabelece para nós como igreja hoje, dentro da visão totalitária de Deus. E no versículo 19, que eu não vou ler de novo, tem a expressão todas as nações que a gente acabou de explicar, que esse todas as nações, necessariamente, não é uma divisão geográfico-política. Mas nós vamos ler também agora Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Diz o seguinte: e disse-lhes, ide por todo o mundo. Então, aí nós temos mais uma expressão do limite geográfico, do limite, na verdade, uma expressão de limite aqui. Qual que é o nosso limite? Qual que é o limite da igreja? Todo mundo. E pregai o evangelho. Qual que é o limite? Toda criatura. Toda criatura. E Atos 1:8, que você tem certeza que vocês sabem de qual. Vamos falar juntos? Atos 1:8. Mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A parte final aí, qual que é o limite? Até os confins da terra. Então, nós tivemos aí, num primeiro momento, a visão totalitária de Deus. Agora, a gente vai pensar um pouco na visão totalitária de Jesus. E eu gosto muito desse texto de Lucas 4, de 14 a 30. E eu vou lendo e vou passando aí. Aqui, gente, nós estamos no início do ministério de Jesus. E se você voltar em uns versículos antes, o capítulo começa falando da tentação de Jesus. Né? Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. E assim começa o ministério de Jesus. Meus irmãos, muitas vezes a tarefa missionária te leva para o deserto. E às vezes o deserto vem antes de você chegar no campo. Que deserto é esse? Qual que é o deserto que você talvez esteja passando nessa manhã? É alguma dor? É algum sofrimento? É alguém doente na família? Você próprio está doente? Qual que é o deserto que você passou, ou pode até estar passando aqui nessa manhã? Deus está te preparando para algo melhor e maior. Porque foi assim com o Filho de Deus. Foi assim com o nosso modelo missionário. Ele foi levado ao deserto. E ali, ele recebeu um preparo, né, diferenciado para iniciar o seu ministério. E se você também for ler o texto bíblico, eu até te incentivo a ler aí voltar aí nesse trecho, né, que eles deram o título de A Tentação de Jesus. Como que Jesus vence a tentação? Com a espada afiada, que é o quê? A palavra. Então, a palavra nos fortalece para o dia mau. A palavra nos sustenta. Amém, meus irmãos? E versículo 14, então, diz o seguinte: então Jesus, no poder do Espírito Santo. Eu não vou ler tudo, eu vou marcando aqui alguns textos. Missões, a tarefa missionária, essa tarefa de avançar, de evangelizar, é feita no poder do Espírito Santo. Nós não podemos ir na nossa força, porque a gente é fraco, gente. A gente é limitado. E Jesus sabe disso, porque ele morreu em carne, ele veio aqui e viveu como nós, ele sabe que nós somos limitados, que a gente é imperfeito. Então, somente no poder do Espírito Santo é que a gente faz a obra missionária, é que a gente avança como igreja para o outro lado da rua, no nosso bairro, aqui na cidade, no estado, no país e até os confins da terra, no mundo. Então, Jesus regressou para a Galileia. E eu queria chamar a atenção aqui que Jesus, no versículo 16, diz o seguinte: indo para Nazaré. Então, no versículo 14, você tem... Então, Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou numa sinagoga. E no versículo 31 diz assim: e desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia. Né? Galileia é a cidade dos gentios. Né? Então, a gente pode ver que Jesus ele tinha uma visão global. Certo? A igreja, gente, ela precisa ter uma visão global. A igreja, ao mesmo tempo que ela é local, ela tem um alcance global. Porque o nosso modelo de missões, o nosso modelo de avançar é Jesus. Então, Jesus aqui, ó, ele regressou para a Galileia, ele foi para Nazaré e ele desceu a Cafarnaum. Então, Jesus, ele movimentava. Missões é movimento. Então, muitas vezes, meus irmãos, a gente não entende e te leva a lugares quando você se dispõe, porque o que ele quer é o quê?
é que a gente se disponha. Quando você se dispõe, Deus te leva a povos, a lugares que você não imaginava. Eu digo isso por mim mesma, que a Célia nasceu em Marilac, numa cidade pequenininha, hoje continua pequenininha, 3.000 habitantes, interior de Minas Gerais, e Deus tem me chamado, eu entendi, né, eu tenho um chamado específico, mas eu tenho um chamado geral, todos nós crentes temos um chamado geral. A grande comissão aqui, ela não é para um missionário, ela não é para um pastor, ela não é para aquele que se diz evangelista, mas ela é para todos nós. Essa chamada aqui, esse comissionamento, o envio aqui é o envio meu, é o envio seu, é o envio da igreja. Aliás, outro dia eu vi até uma frase, né, que diz o seguinte: a vocação missionária da igreja. A igreja, a natureza dela é ser missionária. Porque se a igreja não é missionária, ela vai se tornar um campo missionário, certo? Então, a fama de Jesus, versículo 14, correu por toda a circunvizinhança. Queridos, como tem sido o testemunho da nossa vida? Ela tem alcançado outros? Porque a fama de Jesus percorreu tudo. Como que está a nossa fama? Como que está o nosso testemunho? E ele ensinava nas sinagogas, versículo 15 do capítulo 4, sendo glorificado por todos. Vocês lembram que a gente começou falando que um dos objetivos do Senhor era que o seu nome fosse glorificado. Um dos propósitos que Deus tem para a nossa vida é glorificar o nome de Jesus. Então, Jesus aqui é o cumprimento disso. O nome dele, o nome de Deus estava sendo glorificado. Ele tinha muito claro do papel dele de glorificar o nome de Deus. Então, ele entrou na sinagoga, e começou a ler. Ele levantou-se para ler. E onde foi que ele leu? Ele leu o livro do profeta Isaías, que diz no versículo 18 aqui do capítulo 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Os cativos, aí você pode pensar aquele que está numa prisão, literalmente, um cárcere. Você pode pensar naquele que está sob as dependências químicas. Eu, por exemplo, estou com 2 irmãos em tratamento de dependência química. Eles estão presos, precisando ser libertos. Estão ali para um tratamento físico, e a gente está orando para que Deus complete a obra na libertação espiritual. Cativos. E Deus nos chamou para libertar os cativos. Então, não desista. Se você tem alguém na sua família, ou alguém que você conhece, não desista de orar, que Deus vai operar. Né? Meu marido está aqui, ele é testemunha de tantos anos que eu particularmente oro. Tipo assim, quando o pastor, meus irmãos, chama lá na frente, ou a liderança da igreja, fala: olha, você quer orar para alguém que está cativo, para alguém que precisa de cura do corpo, né, da alma. Eu estou lá na frente. E você pode representar alguém? Estou lá na frente. Se for para ir na frente. Se for para ficar de pé, eu fico de pé. Anos orando. E glória a Deus que no ano passado, no início do ano, um deles decidiu se tratar, né, e no fim do ano foi o outro. Né? Minha mãe acabou falecendo agora em 15 de abril, mas antes dela falecer, ela viu resposta das orações dela, plantadas muito mais anos do que eu orei pelos meus irmãos. Então, não desista. Deus nos chamou, nos enviou para libertar os cativos, para evangelizar os pobres, para restaurar a vista aos cegos. Cegueira espiritual, que não consegue enxergar a palavra, que não consegue ouvir a palavra, que não consegue entender a palavra. Então, Deus nos chamou para restaurar as vistas aos cegos, que está com qualquer tipo de cegueira, e a pôr em liberdade aqueles que estão oprimidos, ou seja, os que estão
oprimidos por alguma coisa, que são vulneráveis. Quantas crianças, quem atua na área mais específica, assim, de missões mesmo, trabalha só com vulnerável, gente. Essas crianças que estão provavelmente no lixão agora, se você for, são crianças vulneráveis, são pequenas e que estão ali sujeitas a todo tipo de opressão, certo? Eu estive no sertão agora em janeiro. Eu tinha um desejo muito grande de fazer uma viagem ao sertão e um desejo enorme de fazer isso com a Juvep. Eu não sei quantos já ouviram falar sobre o Ministério da Juvep, mas é um ministério sério que trabalha há muitos anos. E, em janeiro, eu tive a oportunidade de passar 20 dias no sertão, no sertãozão mesmo, do Nordeste, né? Porque nós temos sertão em Minas também. E ali no sertão, eu vi muito claramente, nesses 20 dias, a vulnerabilidade, tanto da mulher quanto da criança. E a questão da opressão. Tráfico humano, quase que assim na sua frente, acontecendo. Certo? Então, aquilo que às vezes a gente vê na televisão e tal, eu pude perceber ali. E apregoar o ano aceitável do Senhor. E eu vou parar por aqui, mas o texto é lindo, vocês podem continuar lendo. Jesus, a visão totalitária de Jesus, é um ministério integral, é uma missão integral, é a integralidade da missão. É corpo, alma e espírito, resumindo. Vamos pensar um pouco aí sobre a visão totalitária da igreja. Como eu falei, o nosso modelo de missões é o Senhor Jesus. Então, ele, nada mais, nada menos do que ele tem para a igreja, é o que ele viveu, certo? E quando a gente pega aí o texto da grande comissão no Evangelho de Mateus, e também aí você pode ver Marcos 16, 15, que a gente acabou de ler, Lucas 24, 47, 48, João 20, 21 e Atos 1, 8, que a gente falou aqui de cor, a gente pode ver que há uma ênfase nisso aí. Então, meus irmãos, quando há uma ênfase na palavra, Deus quer chamar a nossa atenção, não é isso? Chama muito a nossa atenção para aquilo. E a gente pode ver, na leitura desses textos, 4 verbos aí de ação. Ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. Onde tudo se converge em fazer discípulos. Você vai, você batiza, você ensina, com o intuito de fazer discípulos. Mas o que é discípulo? Para você, o que é discípulo? Se você quiser até participar, pode participar. O que é ser um discípulo? Isso, maravilha, minha irmã. É um seguidor. E isso implica algumas coisas, você seguir a Jesus. É fazer do reino de Deus o seu tesouro. É fazer do reino de Deus o seu tesouro. É renunciar a tudo por amor a Cristo. Gente, missões, como eu falei, Deus pode te levar para o deserto. E muitas vezes você pode pagar um preço, certo? Do seu chamado. Sendo ele geral, sendo ele específico. Você pode pagar um preço. É natural. Mas, como eu disse, o Senhor está conosco todos os dias, em todo o tempo e em qualquer situação. Então, renunciar a tudo por amor a Jesus. Não tenha medo de renunciar, de abrir mão. Não tenha medo. E guardar as palavras de Jesus. Isso é ser discípulo de Jesus, isso é ser seguidor de Jesus. Hoje, muitas vezes, a gente tem muita adesão, mas tem pouca conversão. Às vezes, a gente tem muito ajuntamento, mas pouco quebrantamento. Às vezes, a gente tem igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. E, às vezes, a gente tem
pessoas vazias e cheias de Deus. Temos igrejas cheias de pessoas vazias de Deus e vazias de pessoas que são cheias de Deus. Então, isso significa que a nossa igreja precisa ser pequena, né? Porque às vezes alguns acham assim, não, nós estamos, tá bom aqui, somos um pequeno povo muito feliz. Eu não sei quem conhece, é um hino que eu aprendi na minha infância e que tem até uma letra muito bonita, mas às vezes a gente se acomoda disso. Somos um pequeno povo muito feliz. Não. A ordem de Jesus, a visão totalitária de Deus é que é para a gente avançar, é para a gente crescer. Então, meus irmãos, ir. O que é que nos impulsiona a ir? É a autoridade de Jesus. Todo domínio, todo governo, ele tem o domínio sobre todas as coisas. Aquele domínio que o primeiro Adão perdeu lá no Éden, porque Adão recebeu ali a incumbência do governo, do domínio de toda a terra. Vocês estão lembrados? Na criação. Mas ele perdeu isso com a queda. Só que Jesus veio cumprir isso plenamente. Ele é o nosso Adão, né? Ele é o nosso Adão, no sentido de que ele resgatou aquilo que foi perdido lá atrás. Ele tem o domínio, ele tem o governo sobre tudo, sobre todos, sobre a sua vida, sobre tudo que você estiver vivendo agora, sobre a sua necessidade. Creia nisso, meu irmão, na soberania de Deus, no controle de Deus e no governo de Deus. Muita gente, foi interessante aqui nessa questão da Ucrânia e da Rússia, especialmente, eu recebi muitos contatos assim, sabe? De pessoas assim, nossa, como é que vai ficar missões agora? Nossa, o mundo está acabando, eu não sei se vocês já ouviram alguma coisa assim e tal, né? É o fim do mundo. Eu falei, não é não. Uma pessoa que me falou isso, falou assim, o mundo está acabando agora. Eu falei, está não. Porque Mateus 24:14, que diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho, olha os todos aí, todas, gente, a todas as nações. Todo grupo de povo vai ouvir. Então, virá o fim. Então, de trás para frente, o fim só vai vir se Cristo for pregado em toda tribo, língua, povo e nação. Então, o mundo não está acabando, pode ficar tranquilo, é uma guerra. Que, né, cá para nós, vamos falar o seguinte, eu botei a mão na cabeça quando eu vi assim na TV, quando eu vi nos noticiários, e pensei assim, gente, meu Deus, que coisa é essa? A gente, no meio de uma pandemia, 2 países resolvem, né, entrar em guerra, quer dizer, no meio de uma pandemia, né, assim, a gente, solapado, meus irmãos, né, vamos falar sério, essa pandemia, ela mexeu com a gente, mas eu falo que mexeu para bem, para a gente poder acordar, para a gente ver, gente, que realmente nós só temos uma linha de tempo aqui, imagina a sua vida é aqui, o dia que nasceu, o dia que você morreu, aqui na Terra, né, porque se a gente tem Jesus, nós temos vida eterna, e lá antes da fundação do mundo, ele já tinha nos escolhido, não é isso? E nós vamos ter vida eterna. Mas nós estamos aqui de passagem, com esse propósito que a gente está conversando aqui agora de manhã. Mas nossa linha do tempo aqui é só essa. Lázaro, quando estava no céu, quis voltar, né? Na terra. Não tem jeito mais. Então, não tenham medo de falar. Gente, eu vou contar uma outra coisa aqui. Eu estava em Governador Valadares e eu estava com um tio muito doente. E Deus tocou muito forte no meu coração para me chegar na minha terra, porque Marilac fica mais ou menos 40 minutos hoje, que até tem asfalto, antes era estrada de chão, de Governador Valadares. E Deus me incomodou sobre a questão daquele tio. E eu estava em Governador Valadares no fim de semana lá. E eu falei, gente, não vou voltar no domingo, eu ia voltar domingo depois do culto. Falei, não, eu vou ficar amanhã, vou esticar aqui mais um dia. E nisso a minha sogra, em Belo Horizonte, nós perdemos a mamãe em abril, né, Renato? E a mãe do Renato faleceu quase 2 meses depois. A minha sogra estava num período assim,
qualquer hora ela iria. Eu saí para ir para Valadares atender esse irmão que eu já tinha adiado um ano. E a gente tinha marcado, desmarcado por causa da pandemia, enfim, fui, né, para governador Valadares nessa situação, né, e orando, né, e tal, e pedindo a Deus para ter misericórdia, né, e guardar minha sogra aqui, e fui. Então, eu cheguei em Valadares, não, está tudo bem, liguei para o Renato, está tudo bem aí, né? Ele falou, as coisas estão indo aqui, então eu vou dormir aqui e vou para... E a minha sogra é bem ruim mesmo. E vou visitar esse tio meu. Porque, assim, gente, eu fui fortemente incomodada para falar. Então, se Deus te incomodar, se o Espírito Santo te incomodar, não tenha medo, seja qualquer pessoa. Ele é uma pessoa muito difícil. E eu cheguei lá, o estado dele já estava bem ruim mesmo. Mas ele estava em casa, porque, assim, do ponto de vista do hospital, não tinha de médico, não tinha mais jeito. Então, eu cheguei lá e falei, Senhor, me dá uma oportunidade de que... para eu orar pelo meu tio, sabe? E que isso aconteça de uma maneira natural, porque ele é uma pessoa difícil, ele fez muita gozação com o Evangelho, sabe? Assim, uma pessoa muito difícil mesmo. E ali eu entrei, você tem que ser intencional, meu irmão. Presta atenção aqui. Você precisa ser intencional. Eu vou visitar fulano. Senhor, me usa de alguma maneira. O próprio Senhor vai abrir a porta para você, gente. Aí você vai assim, gente, mas o que é isso? Então, fui visitar esse tio, ele, digamos assim, ele estava meio dormindo, meio acordado, meio, sabe assim, mas eu falei, tio, tudo bem com o senhor, tio? E tal. Ele estava de olho fechado, ele falou assim, com muita dificuldade, tudo bem, Célia? Opa, tá com sentido total, porque me falaram que ele não estava mais reconhecendo, não estava... e tal. E ali eu fui conversando com ele e tudo. Eu falei, oi, tio, foi muito bom ter vindo aqui visitar o senhor. Aí ele balbuciou que ele estava feliz e tal, né? E aí a gente travou uma conversa, né? Aí, no final, eu falei, tio, eu queria saber se o senhor quer receber uma oração. Que aí eu vou orar. E ele fez assim, ele balançou a cabeça assim, sabe, tal. E aí a gente teve oportunidade para orar, e um mês, mais ou menos, depois, foi a partida dele. Não sei, meus irmãos, se naquele contato que eu tive ali, se ele aceitou ou não Jesus, porque isso não compete a nós. Saber o que passa no coração do outro. A nossa tarefa é proclamar. A nossa tarefa é anunciar. E deixar o restante com Cristo. É ir, porque a gente está indo na autoridade de Jesus. Não é em qualquer nome, é no nome daquele que governa todas as coisas. Fazer discípulos. A gente já falou um pouco aqui sobre o que é ser discípulo de Cristo. E a gente faz discípulos através do evangelismo integral, né? No modelo de Jesus. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando todas as coisas que estão na palavra. Essa que é a nossa regra de fé e prática. Meus irmãos, muito bom estar com vocês essa manhã. Eu teria muito mais aqui para falar, mas eu penso que nós temos aqui... O que eu queria deixar com os irmãos é que a nossa tarefa é fazer discípulos, seja aqui, no seu bairro, na sua rua, na cidade, no Brasil e no mundo, mas dentro da visão totalitária de Deus. Todas as nações, todos os povos, todos os lugares, até os confins da terra. E missões, a gente só tem 3 coisas a fazer. Ouvir, não fazer nada, ou começar a fazer algo. O que a gente sabe é que a tarefa missionária ela é gigante quando a gente olha o desafio missionário. Mas Deus está conosco e Ele chamou essa igreja aqui para ser parceira da evangelização do mundo. Eu não sei ainda se eu tenho um tempinho. 15. Eu vou passar aqui.
os segmentos minoritários do Brasil, menos alcançados do Brasil. Estão todos ali? Não. Ali a gente elegeu, tá? Só para poder organizar, né? Então, eu vou falar aí de novos segmentos, já até falei de um deles, né, que é os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. É no playzinho aqui? Ah, ok. Vários dos 6.000 povos não alcançados, onde não há uma igreja viva, enraizada e multiplicadora, eles estão no Brasil. 6.000 povos, tá? Não alcançados no Brasil, reconhecidamente como povo, daquilo que eu falei, raça, língua e cultura. Quem são eles? São os indígenas, ali a gente elegeu esses, né? Os indígenas, que têm várias etnias, têm vários grupos étnicos, com língua própria, com cultura própria. Os ribeirinhos, os quilombolas, que são os descendentes afros. Os ribeirinhos são aqueles que vivem, né, à margem, na beira dos rios. Os sertanejos, os ciganos, os imigrantes, os surdos, os mais ricos e os mais pobres. Então, a gente até agrupei ali como 8º segmento, né, que é o que eu falei que é socioeconômico. Então, como vocês sabem, no Brasil nós temos aí em torno de 257 tribos indígenas, e segundo o censo de 2010, porque o censo ainda não foi atualizado, parece que vamos ter um censo esse ano, né? Então, é desse número hoje para mais, né? 384.000 pessoas ali. E nós temos 100 grupos indígenas sem presença missionária, certo? 100 grupos. E 40 que, conquanto ele aceite a presença de um missionário, não tem ninguém para ir. Então, aquela oração que Jesus nos ensinou de rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara, a gente pode aplicar diretamente aí com relação aos indígenas, ou seja, aquele local que o pajé, que o chefe da tribo deixou que entrasse, não tem ninguém para estar lá. Com relação à tradução da Bíblia, nós temos 181 línguas indígenas, sendo que poucas delas possuem a Bíblia toda. Para vocês terem uma ideia, uma curiosidade sobre a Bíblia, a média para se traduzir uma Bíblia inteira é quase 50 anos. Certo? É quase 50 anos. Então, vocês podem ver que um missionário que ele tem um chamado para a tradução da Bíblia, ele fica a vida toda dele de dedicação, aí é lógico que existem vários elementos que compõem essa média, certo? Ele pode ficar realmente toda a vida dele para fazer a tradução da Bíblia toda numa língua, certo? Isso se ele tiver um ministério de tempo integral e viver ali entre o povo, e achar abertura e etc. É isso que eu quero marcar com vocês sobre a tradução da Bíblia entre indígenas. Os ribeirinhos, então, são os que vivem na margem dos rios, eles vivem da pesca artesanal, e tem essa atividade, né, é a atividade de sobrevivência deles também. E eles cultivam, né, pequenos roçados, eles têm plantações. É essa a sobrevivência do povo ribeirinho. Então, no Brasil, a gente tem aí 35.000 comunidades e 10.000 comunidades que a gente considera não alcançadas, até denominada aí pelos missiólogos e tal, como janela amazônica. São mais de 40 iniciativas evangelizadoras que a gente tem na Amazônia Legal. A gente também tem várias iniciativas entre indígenas, tá? Mas
Eu lembro, mais ou menos, há 30 anos atrás, que esse número de 100 de não alcançados, na verdade, eram 120. Então, graças a Deus, meus irmãos, a igreja está avançando, viu? Então, vou trazer essa boa notícia para vocês. A igreja está avançando entre os indígenas, e a realidade está mudando. E hoje você já tem até a terceira onda missionária, que é os indígenas enviando outros indígenas para campos missionários, certo? Ribeirinhos, temos aí algumas iniciativas entre eles também. Os quilombolas são afrodescendentes e eles vivem também em comunidade e eles têm uma população de mais de 1 milhão de pessoas, né? Os quilombolas, eu acredito que eles estão um pouco mais avançados, por exemplo, do que o povo cigano, em termos, por exemplo, da alfabetização, de documentação. Mesmo assim, ainda é gigante a necessidade, por exemplo, de alfabetização do povo quilombola. Mas eles vivem separados, eles vivem em comunidades, eles também vivem da agricultura, de pequenos roçados, são afrodescendentes. Aí foi uma visita, né, que eu fiz com o pastor Luiz é o da esquerda, eu acho que era ele que viria aqui. Né? Eu peço oração pelo nosso pastor, ele está acometido de uma doença, né, grave, e a gente tem orado pelo milagre, pela cura da vida desse pastor. A gente trabalha junto há mais de 25 anos, então, orem por mim, né, pelo Ministério de Missões da Igreja, né, da 8ª Igreja. Então, a gente estava em uma visita a um quilombo, que fica 15 minutos de carro da porta da minha igreja. Olha para vocês verem como que o povo não alcançado está perto de nós. O povo não alcançado, ele está perto de nós. 15 minutos de carro da porta da nossa igreja, a gente chega nesse quilombo, nessa comunidade. E ali nós temos o pastor Márcio, que já nos ajudou, atualmente ele não está, e à direita, de camisa rosa, ele é o líder da comunidade, o Maurício. Não sei se alguém conhece. Mas ele é muito envolvido politicamente, ele deu total abertura para o trabalho lá, certo? Nessa comunidade. E a gente entrou, em princípio, com trabalho de criança, alfabetização, depois artesanato. E aí a gente foi envolvendo a igreja em missões, dessa forma. Ali, está de azul, são as comunidades no mapa, as comunidades que foram certificadas e onde há presença de quilombos no nosso país. Mas ainda tem muitos que estão lutando pela terra. Não apenas o povo indígena luta pela terra, mas também os quilombolas lutam pela terra. Ali a gente tem mais uma imagem de um quilombo. Né? Mas você tem quilombos, por exemplo, esse que eu visitei, as casas são de alvenaria, tá? O pessoal tem internet lá dentro, já estão bem desenvolvidos, até por estarem tão próximos de Belo Horizonte, certo? Com isso, também, culturalmente, não há uma preservação tão grande. Mas, gente, no caso dos quilombolas, o que eu queria ressaltar, a questão religiosa deles, é bem complicada. Eles são realmente o espiritismo, a umbanda, a quimbanda, o candomblé são assim bem fortes, né, dentro dessa. Por exemplo, existe um terreiro nessa comunidade que eu fui. Então, vamos supor, o líder da comunidade, e eles são sincréticos, né? O que é isso? Né? É você misturar uma coisa com outra. Então, você vai hoje, faz o culto, todo mundo participa, amanhã é o dia do terreiro, certo? Então, esse é o trabalho do missionário. E ali é uma foto minha, numa cidade, em que recebeu visita de um missionário, a primeira vez na vida, no sertão do Pernambuco. Certo? Então, eu fui com uma equipe, com a equipe da Juvep, estou ali, sentada, num local onde você pode ver, ao fundo tem uma igreja, certo? Mas, por exemplo, eles não lembram quando eles receberam a visita de um padre lá na comunidade. É uma comunidade pequena, em torno mais ou menos de 3.000 pessoas, essa comunidade, e eles não têm nenhum pastor ali dedicado, nenhum missionário, nenhum evangelista, nenhum padre, nenhum chefe de terreiro,
nada em termos de religião, certo? Eu pisei nessa cidade, nós pisamos nessa cidade pela primeira vez. Eu considerei que foi um presente de Deus para a minha vida, mas eu confesso que eu saí dali chorando, né, de deixar para trás, de ver, gente, como que os campos estão brancos para a colheita. Os campos estão brancos para a colheita. É isso que eu vi nesses 20 dias de sertão. Então, precisamos orar para que Deus envie trabalhadores para a sua seara. Aí nós temos iniciativas também no meio deles, né, a AMES, a JUVEP e outras organizações. Trabalhei com os ciganos 2 anos, acompanhei por 6 anos, mais diretamente, esse trabalho, mas eu estou ali de camisa verde com as ciganas, e um dia orando ali, fazendo visita de casa em casa, batendo papo, porque esse povo, gente, eles gostam que você chegue e bate papo com eles, tome café com eles, converse com eles. E ali, através desse relacionamento, sabe, é que eles vão ganhando confiança em você e que se tornam amigos. Gente, eu confesso para vocês, como missionária, digamos assim, eu achei que eu estava indo levar alguma coisa, mas, na minha vida, eu trouxe muito mais. Eu aprendi muito, muito, muito com esse povo. Como que esse povo é amigo, como que esse povo é amoroso, como que quebrou tantas barreiras e preconceitos que eu tinha com relação ao povo. Então, se disponha, meu irmão e minha irmã. Deus vai te usar. Eu não sabia o que eu ia fazer lá, sabe? Eu só lembro, assim, de estar conversando com as mulheres, de entrar nas barracas, de tomar café. Isso foi em Capelinha, Betim, que acho que é próximo daqui até, né? Uma comunidade que a gente serviu lá. E ela depois acabou por uma briga, ela acabou, e aí agora nossa equipe está trabalhando em outras comunidades. Mas, um dia, vieram 3 mulheres atrás de mim, estava indo embora já. E eu orando, sabe, Senhor, como que você quer me usar aqui dentro dessa comunidade? Eu estou aqui para te servir. E aí essas 3 mulheres vieram atrás de mim, e estava eu, uma outra irmã, né? E falou, escuta, a gente precisa tirar documento, mas nós não sabemos ler, escrever e nem assinar o nome. Você assina a gente a aprender a assinar o nome e a ler e a escrever para a gente conseguir tirar? Pronto, né, gente? Acabou, eu falei, Senhor, essa vai ser minha tarefa aqui, né? E aí, eu falei, olha, ensino, mas tem uma coisa, eu só venho se eu puder também ler a palavra de Deus com vocês, trazer a palavra de Deus. Pode ser assim? Porque eu só estava no cafezinho, só na amenidade ali, sabe? Não, pode, a gente gosta de ouvir a palavra de Deus, tá? Então, tá bom. Então, assim começou o meu relacionamento com 6 mulheres, das quais 3 ficaram lendo e escrevendo para a glória de Deus. Uma delas, eu falei, hoje você está melhor do que eu, viu? Porque lá em casa eu não tenho o talão de cheque do meu marido, nem o cartão de crédito dele. E você abriu conta bancária, movimenta, faz a movimentação financeira, ela que era a dona do dinheiro, gente, imagina. Ai, que bênção, gente. Mais de 1 milhão de ciganos também no Brasil, né? Esse é um número também meio assim, aí alguns falam 800 mil, outros que passou 1 milhão, né? Mas uma diferença gritante, gente, vamos supor assim, de esforço missionário entre ciganos é o seguinte, enquanto entre indígenas você tem aí mais ou menos 500 missionários dedicados, entre os ciganos, no Brasil inteiro, você tem 30 missionários de tempo integral trabalhando entre eles, com uma população similar. Tá? Então, isso também é tarefa da igreja verificar a questão de estratégia. Os imigrantes, meus irmãos, que a última é os mais ricos, os mais pobres, os mais pobres. Eu vou terminar com isso. Os imigrantes, os confins da terra, presta atenção, vieram até nós. Você já parou para pensar isso? Os confins da terra estão entre nós. Nós temos aqui, nessa região, haitianos. Nós temos, chegando no fim do ano, um segundo grupo de afegãos. Certo? Está vindo também para Belo Horizonte ucranianos. Então, gente, países fechados ao Evangelho estão vindo até nós, estão vivendo no nosso bairro, pode ser até o nosso vizinho. Olha que oportunidade magnífica de você ensinar o que você sabe, por exemplo, de português como estratégia e ganhar essas pessoas para Jesus.
Então, meus irmãos, seja intencional em fazer discípulos. Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva, me usa, Senhor. Como que o Senhor quer me usar? E Ele mesmo é que vai dar o direcionamento. Basta você obedecer. Amém, meus irmãos?